Existe uma dor silenciosa que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Uma dor que incomoda, que exige esforço, que pede sacrifício, que confronta a parte mais confortável da nossa existência. É a dor da disciplina. E ao lado dela existe outra dor, muito mais pesada, muito mais profunda e muito mais devastadora, mas que chega tarde demais para ser evitada. A dor do arrependimento. Todos os dias, mesmo sem perceber, você escolhe qual dessas dores vai carregar. A escolha não acontece em um grande momento decisivo, mas nos pequenos instantes invisíveis da rotina. Quando o despertador toca e você decide levantar ou dormir mais 5 minutos. Quando surge a oportunidade de estudar e você opta pela distração. Quando o corpo pede movimento e a mente implora por conforto. Quando a vida oferece crescimento e você escolhe a zona segura. A disciplina dói porque ela exige confronto interno. Ela obriga você a lutar contra impulsos, contra hábitos antigos, contra pensamentos limitantes e contra a versão confortável de si mesmo que insiste em sobreviver dentro da sua mente. A disciplina não tem aplausos imediatos. Ela não oferece recompensas instantâneas. Ela pede constância, silêncio e fé em um resultado que ainda não existe. É por isso que muitas pessoas evitam a disciplina. Porque ela parece injusta. Parece solitária. Parece pesada. Parece uma batalha que ninguém vê e que ninguém reconhece. Mas o que quase ninguém percebe é que a ausência da disciplina não elimina a dor, apenas adia a cobrança. E a vida nunca esquece de cobrar. O arrependimento nasce devagar, quase imperceptível. Ele começa como um pequeno incômodo, uma sensação leve de que algo poderia ter sido diferente. Um pensamento rápido sobre oportunidades perdidas. Um desconforto discreto ao perceber que o tempo passou e certas promessas nunca foram cumpridas. Com o tempo, esse incômodo cresce. Ele se transforma em frustração, depois em culpa, depois em tristeza, e finalmente em um peso emocional que acompanha a pessoa como uma sombra impossível de ignorar. O arrependimento é a dor de olhar para trás e perceber que não foi a falta de talento que impediu seus sonhos, mas a falta de disciplina. É a dor de entender que o obstáculo nunca foi o mundo, mas as decisões invisíveis tomadas nos momentos em que ninguém estava olhando. É a dor de saber que a vida poderia ter sido diferente se você tivesse suportado pequenas dores temporárias. Existe algo profundamente cruel no arrependimento. Ele não pode ser corrigido no passado. Ele é uma dor que ensina tarde demais. Uma lição que chega quando o tempo já passou. Um professor que aparece quando as provas já foram entregues. Enquanto a disciplina dói no presente e constrói o futuro, o arrependimento anestesia o presente e destrói o futuro. A disciplina parece pesada porque ela exige responsabilidade. Ela retira as desculpas. Ela quebra a narrativa confortável de que um dia tudo vai acontecer naturalmente. Ela revela uma verdade que muitas pessoas evitam encarar. A vida não muda por desejo, muda por repetição de ações desconfortáveis. Disciplina é fazer o que precisa ser feito quando você não quer. Disciplina é manter a promessa feita a si mesmo quando ninguém está observando. Disciplina é agir sem motivação, continuar sem reconhecimento e persistir sem garantias. Mas dentro dessa dor existe um segredo que poucos entendem. A dor da disciplina é temporária. Ela diminui com o tempo. Ela fortalece a mente. Ela cria identidade. Ela constrói confiança interna. Ela transforma quem você é, não apenas o que você conquista. A disciplina molda character. Ela transforma a causa em direção. Ela converte sonhos abstratos em realidade concreta. Ela ensina autocontrole, paciência e resiliência. Ela cria uma sensação de poder silencioso que nasce quando você percebe que consegue confiar em si mesmo. E confiança interna é uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. O arrependimento, por outro lado, cresce com o tempo. Ele se alimenta da imaginação. Ele cria cenários hipotéticos do que poderia ter sido. Ele gera comparações dolorosas com pessoas que fizeram escolhas diferentes. Ele transforma lembranças em feridas emocionais. O arrependimento não dói apenas pelo que aconteceu, mas principalmente pelo que nunca aconteceu. Ele é o peso das oportunidades ignoradas, dos sonhos abandonados e das versões de si mesmo que nunca tiveram a chance de existir. Ele é a sensação de ter vivido abaixo do próprio potencial. Ele é o eco constante de promessas não cumpridas. A verdade é que o maior medo das pessoas não é o fracasso, mas o arrependimento.
Porque o fracasso ensina, fortalece e ainda oferece a possibilidade de recomeço. O arrependimento, muitas vezes, chega quando o tempo já não permite novas tentativas. A disciplina não garante que tudo dará certo, mas garante que você terá paz interna por ter tentado. O arrependimento garante inquietação eterna por não ter tentado. Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa em que essa verdade se torna impossível de ignorar. Um momento em que ela percebe que a vida é a soma das pequenas decisões repetidas diariamente. Que o destino não é um evento, mas um padrão. Que o futuro não é construído em grandes viradas, mas em escolhas invisíveis feitas nos dias comuns. Nesse momento, a pessoa entende que disciplina não é punição. Disciplina é liberdade disfarçada de esforço. Liberdade financeira nasce da disciplina de administrar dinheiro. Liberdade emocional nasce da disciplina de controlar pensamentos. Liberdade física nasce da disciplina de cuidar do corpo. Liberdade espiritual nasce da disciplina de alimentar a alma. Liberdade mental nasce da disciplina de resistir às distrações. A disciplina limita impulsos para expandir possibilidades. Ela reduz prazeres imediatos para multiplicar recompensas futuras. Ela troca conforto momentâneo por realização duradoura. E essa troca é a mais difícil de todas porque exige visão, exige fé, exige maturidade, exige a capacidade de escolher o que dói menos no futuro em vez do que dói menos agora. A maioria das pessoas escolhe evitar a dor imediata e acaba abraçando a dor permanente. Elas fogem do desconforto pequeno e acabam enfrentando a frustração gigante. Elas trocam o esforço temporário por arrependimento duradouro. Mas existe uma virada psicológica poderosa quando alguém entende que a dor não pode ser eliminada da vida. Ela só pode ser escolhida. Você não decide se vai sentir dor. Você decide qual dor vai sentir. A dor que te constrói ou a dor que te corrói. A dor que fortalece ou a dor que paralisa. A dor que educa ou a dor que pune. A dor que transforma ou a dor que aprisiona. E essa escolha acontece agora. Não amanhã. Não quando a motivação aparecer. Não quando as condições forem perfeitas. Não quando a vida facilitar. Agora. Porque o tempo não espera preparação emocional. O tempo não negocia com procrastinação. O tempo não pausa enquanto você decide se está pronto. O tempo continua. E enquanto ele avança, duas versões suas estão sendo construídas simultaneamente. A versão disciplinada que está crescendo em silêncio e a versão arrependida que está sendo formada pelas omissões. Uma delas inevitavelmente se tornará dominante. A grande revelação é que disciplina não é sobre sofrimento, mas sobre identidade. Não é sobre força extrema, mas sobre consistência comum. Não é sobre grandes esforços heróicos, mas sobre pequenas vitórias repetidas diariamente. Disciplina é tornar o certo mais forte do que o fácil. É tornar o futuro mais importante do que o impulso. É tornar o propósito mais alto do que o conforto. É tornar a promessa interna mais poderosa do que a emoção momentânea. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. A disciplina deixa de ser dor e passa a ser orgulho. O esforço deixa de ser sacrifício e passa a ser investimento. O desconforto deixa de ser punição e passa a ser crescimento. Nesse ponto, a dor da disciplina se transforma em prazer silencioso. Um prazer que não depende de aplausos, mas a certeza interna de que você está se tornando alguém em quem pode confiar. E talvez essa seja a maior recompensa de todas. Porque no final da vida, as pessoas não se arrependem das coisas difíceis que fizeram, mas das coisas fáceis que escolheram quando deveriam ter sido fortes. Não se arrependem dos sacrifícios feitos, mas das oportunidades ignoradas. Não se arrependem do esforço, mas da falta dele. A vida não exige perfeição, mas exige coragem. Coragem para suportar pequenas dores hoje para evitar grandes dores amanhã. Coragem para agir sem garantia. Coragem para persistir sem aplausos. Coragem para continuar quando ninguém vê. E essa core gem nasce da disciplina. A disciplina é a forma mais silenciosa de amor próprio. É a prova diária de que você se respeita o suficiente para construir a vida que merece. É a evidência de que você acredita no seu potencial, mesmo quando ele ainda não é visível. A disciplina é a decisão de não abandonar a si mesmo. E quando você entende isso, a escolha se torna clara. Não fácil, mas clara.
Porque a dor da disciplina pode cansar o corpo, mas a dor do arrependimento destrói a alma. E no fim, quando tudo estiver em silêncio, quando as distrações desaparecerem e quando você olhar para a própria história, existirá apenas uma pergunta ecoando dentro de você. Eu suportei pequenas dores para construir uma grande vida. Ou evitei pequenas dores, acabei vivendo um grande arrependimento. A resposta para essa pergunta está sendo escrita hoje, nas decisões invisíveis que ninguém vê, mas que definem tudo. E talvez a verdade mais profunda seja esta: a disciplina não é o preço do sucesso, é o preço da paz interna. Porque quem faz o que precisa ser feito dorme com tranquilidade. Quem honra as próprias promessas vive com dignidade. Quem enfrenta o desconforto cresce com propósito. Enquanto quem foge constantemente do esforço carrega um peso que nenhum conforto consegue aliviar. No fim, a vida não será definida pelo quanto você sofreu, mas por qual dor você escolheu carregar. A dor da disciplina que te levou a viver plenamente, ou a dor do arrependimento que te fez apenas existir. E a escolha, silenciosamente, continua sendo feita agora.